E aí, galerinha, eu tô com esse boné aqui super legal que eu vou... Meus queridos amigos, estamos chegando nos tais 100 dias do governo, 100 dias de nova era, 98 dias exatamente de que Bolsonaro assumiu o mandato de presidente da República ali, naquela cena com o filho dele pendurado atrás, e saíram as tais pesquisas avaliando como o governo está indo. E sim, as pesquisas demonstraram uma queda de popularidade do governo de Jair Bolsonaro, tanto a do Instituto Atlas, quanto da XP e PESP e quanto da Datafolha. Né? Isso nos preocupa, porque nós queremos ver um governo passando reformas, passando medidas que realmente alterem a vida das pessoas, mas temos que avaliar aqui onde ele vem errando, onde ele vem indo bem, né? E também entendermos a pesquisa. Antes de alguém fale, sei lá, XP globalista, tá com o George Soros, alguém vai falar isso aí já. Ou quem é esse Atlas aí? É o do Atlas Shrugged lá da Ayn Rand? Será? Ou quem é? A Datafolha, já sei, a Folha mentiu. Então antes de virmos com essas coisas mais folclóricas, vamos analisar, vamos ir ao ponto. Então peço para que você assista esse vídeo até o fim. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, clica no sininho e se você gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br/contribua. E vai aqui um detalhe, tá? Se você quiser comprar esse lindo boné do Donald Trump, tá? Lindo, e eu vou falar de Donald Trump nesse vídeo, por favor, vá na nossa loja, vai aparecer aqui o link aqui que eu esqueço às vezes, e compre este boné aqui, igualzinho do presidente americano. É isso aí. Pois bem, queridos amigos, vamos lá. O nosso querido Jair Bolsonaro teve uma queda de popularidade em todos os institutos que pesquisaram aí. As pesquisas saíram muito uma em cima da outra, basicamente saiu... Quinta-feira saiu do Atlas, sexta saiu da XP e PESP e hoje, ontem no domingo, saiu a da Datafolha, né? Elas, vamos lá, mostram resultados similares, a tendência de queda da popularidade e aumento da rejeição em todas, mas os resultados são diferentes. Então eu vou ler aqui para você, ó, o bom ótimo do Bolsonaro. Ele no Atlas é de 30%, na XP é de 35% e na Datafolha de 32%. Todos caíram, mas representam um desempenho melhor na XP. E o ruim ou péssimo? No Atlas 31,2%, ou seja, no Atlas superou o bom, o ótimo, na XP 26% e no Datafolha 30%. Então, a questão é o seguinte, antes de a gente falar, mas o Datafolha não vale, né? Eu vou aqui só falar, eu não conheço direito o Instituto Atlas, tá? A pesquisa saiu primeiro no Eu País, que é um veículo bem mais à esquerda, então se você for falar que alguém tinha um viés claro mais à esquerda, inclusive a interpretação e a forma como é explicado o resultado da pesquisa que saiu lá no próprio site do Eu País, deixa claro o viés. Então assim, a pesquisa que você deveria ficar mais, é o do Atlas, mas não estou invalidando também o resultado. Eles acertam na tendência de queda do presidente. E o da XP, por outro lado, já vinha acertando bastante os resultados nas pesquisas das eleições presidenciais na última. É uma empresa, a XP, de basicamente finanças, que está interessadíssima em passar a reforma da Previdência, está interessada no sucesso do governo, está interessada no sucesso da economia do Brasil, então ela não tem motivo nenhum em querer participar de nenhuma conspiração. E ela apresentou o resultado, vamos dizer assim, o resultado mais positivo para o governo, mesmo apresentando uma tendência de queda. E o Datafolha saiu como se fosse uma média entre os dois. O Datafolha ficou no meio, entre uma XP e um Atlas. Então por isso, e até por ela ter apresentado perguntas mais interessantes ao longo do caminho e ter apresentado isso no site da Folha, eu vou usar o Datafolha como referência para tratar. Aí antes, Renan, você tá então unido com o Datafolha, nem vou ver até o final. Assim, cara, se você quiser ser infantil, seja, né? Acho legal a gente acompanhar as perguntas, ver os resultados e interpretar os resultados, até para que a gente possa tomar decisões mais inteligentes ao longo do caminho. Não seja um fanático, por favor. Então, começando aí pelo Datafolha, a coisa que mais salta aos olhos é o seguinte: o Bolsonaro apresentou o pior desempenho nos 3 primeiros meses em todos os presidentes, desde a redemocratização, que estiveram em seu primeiro mandato, ou seja, a pesquisa vai desde os presidentes eleitos a partir da eleição do Collor e não conta os mandatos que se iniciaram em reeleição e também os presidentes que assumiram o impeachment. Então não conta aí o segundo mandato do Fernando Henrique, o segundo mandato do Lula, o segundo mandato da Dilma e nem os mandatos aqui, a fins de pesquisa, do Itamar e do Temer. Eles podem até ter colocado do Itamar e do Temer, mas eu não vou considerar. Ainda assim, o do Bolsonaro, como o primeiro mandato, 100 primeiros dias, ele salta aos olhos por ser um desempenho pior, né? E aí são várias razões, eu vou até comentar isso no final do vídeo, então assista até o final para você entender. Mas assim, coisas ruins ou notícias que foram muito alardeadas para a imprensa e fatos que não foram muito bem explicados saltaram muito aos olhos nesses 3 primeiros meses, que eu vou listar aqui. O sistema de milícia com Marielle, que ficaram misturando, usaram o carnaval para isso.
O Laranjal no PSL, que foi muito ruim já terem manchado o partido do presidente com essas histórias, inclusive com aquele ministro que ainda não foi demitido, o tal do Marcelo Antônio. O tema do Golden Shower e os tweets polêmicos. Caso Queiroz envolvendo o filho dele, né? Aquilo também ficou muito na mídia, especialmente em janeiro e fevereiro. Brigas com o Congresso e o Olavo de Carvalho arrumando treta com os militares o tempo todo. Tudo isso passou um sinal de um governo mais preocupado em brigar e arrumar confusão e também em ser, vamos dizer assim, atingido no discurso central dele de moralidade e de anticorrupção do que qualquer outra coisa, do que notícias boas. Então, o cerne, vamos dizer assim, a coisa mais simples para observar foi isso. Foi um governo que de cara já teve que encarar alguns problemas desta monta. Outro ponto também que vale a pena a gente observar é o seguinte, né? No número da aprovação, o Bolsonaro também tem os números mais baixos, né? Ou seja, ele é o que está com a menor aprovação, ele está com a maior rejeição e a menor aprovação desses presidentes. Só a gente tem que também entender o contexto da eleição de cada um. Vamos lá. Quem tinha o número mais alto de aprovação nos 3 primeiros meses era a Dilma. Se a gente for lembrar, a Dilma vinha na esteira do mandato do Lula, Lula com a economia bombando, supostamente recuperando a economia do Brasil após a marolinha da crise de 2008, trazendo Copa pro país, trazendo Olimpíada pro país, ninguém ainda sabia do petrolão, direito, as coisas não estavam ainda claras para todo mundo, as pessoas estavam achando que o Brasil ia se tornar uma potência, e que na verdade não ia, mas naquele momento a Dilma estava caudatária do Brasil, tinha acabado de crescer pra caramba no ano anterior. Logo depois, com 43%, você tem um Lula que vinha ali do finalzinho do governo Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique estava terminando de fazer os ajustes ali na economia, a economia já mostrando os primeiros sinaizinhos de recuperação ali, um otimismo vindo no país, a imprensa toda favorável, a chegada do nosso grande operário ao poder, então havia um clima certo de otimismo ali também no ar, ainda que o governo Lula já apresentasse alguns sinais de ingovernabilidade, o que ia redundar depois no mensalão. Depois, com 39%, tinha o Fernando Henrique, que vinha na esteira do Plano Real. O Brasil tinha acabado de vencer a Copa do Mundo de 94, tava um clima bem positivo, né? O Plano Real tinha botado as contas em ordem, o Brasil estava, caramba, podemos trazer produto de fora. Eu lembro que minha mãe ia comprar muamba no Paraguai, era aquela farra, aquela festa, as pessoas começaram a viajar, houve uma mudança de ânimo no país e também estava todo mundo, vamos dizer, pra frentex, era um clima animado. Aí a gente vem pro Collor com 36%, que, veja só, o Collor pegava um país que estava deprimido economicamente, desde a época ali do Sarney, foi um período meio ruim, e ele não conseguiu, naquele início de mandato, imprimir melhoras rápidas também, né? É um caso similar, talvez, ao do Bolsonaro, porque o Collor também, assim como o Bolsonaro, gerou expectativas muito altas. Ele apresentou expectativas muito altas durante a campanha e não começou entregando, também não conseguindo gerar maioria no seu começo de mandato. E por fim o Bolsonaro, que pelas razões que eu já coloquei, não conseguiu ainda imprimir uma marca no seu governo, né, com 32%. Então os números aí não são muito bacanas. Aí a gente vai para uma outra pergunta que foi bem interessante ali no Datafolha, né? Perguntou o seguinte, se o presidente eleito, aí no caso da Dilma, do Lula e do Bolsonaro, se ele fez pelo país menos do que estava se esperando, né? Essa era a pergunta. O presidente eleito fez menos pelo Brasil do que você estava esperando? No caso do Bolsonaro, ele fez menos para a pessoa entrevistada em 60% dos casos, para o Lula em 45% dos casos e para a Dilma em 39% dos casos. Isso aqui eu interpreto assim, o Bolsonaro trouxe expectativas muito altas, né? Ele simplificava muito o discurso sobre política, basta não ser corrupto, basta não ser vagabundo, que aí vai resolver, basta ser patriota, ter Deus no coração, né? Isso se resume àquele famoso discurso que ele deu em Teresina sobre a Previdência, falando que não precisava da reforma da Previdência, precisava basicamente era coibir certos roubos que tinha no BNDES, dinheiro para a JBS, o que era uma mentira. Ele falava falácias, mas de certa forma as pessoas se impregnaram em falácias ditas por ele e por outras lideranças que tratavam tudo assim, basta tirar esses ladrões aí que o país vai dar certo, né? Basta amar o Brasil, e não é bem assim, o Brasil é um país muito complexo. Ele criou grandes expectativas e as pessoas, a partir desse processo de derrubar o PT, lutar contra a corrupção, criaram grandes expectativas de basta colocar um patriota lá, uma pessoa honesta, e as coisas se iam resolver como mágica, mas as coisas não se resolvem como mágica, as coisas são difíceis, né? E tem ainda um outro aspecto que nós estamos num momento onde a economia está deprimida, a economia está mal. Tanto o Lula como a Dilma não começaram com um cenário econômico tão instável, tão temerário, né? E aí, nesse sentido, ao não ver uma recuperação rápida, acho que essas expectativas de muita gente não estão sendo atendidas. Então aí é até, vamos dizer assim, ok compreender que as pessoas se frustrem mais nesse começo com o Bolsonaro do que com os outros dois. Outro ponto que eu quis destacar aqui na Elite, tá? Quando eles abordam a opinião sobre o governo Bolsonaro na Elite. O governo Bolsonaro na Elite, né, ou seja, as pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos, ou seja, a gente ganha mais de 10 pau aí, ele tem 41% de aprovação e 37% de reprovação.
Isso aqui reflete muito bem o debate polarizado que existe nas redes sociais. É o famoso debate que tem em São Paulo entre a turma que mora mais na região da Zona Sul, região de Moema e tal, com a galera da Vila Madalena. É uma turma que quase nem se mistura uma com a outra, vive brigando uma com a outra. Ó, vem um barulhinho aqui, ó, mas dá até pra botar na edição. É meu software para beber água, porque eu tô com pedra no rim, eu tenho que beber água. Né? E o que acontece? A elite realmente está engajada nesse debate em redes, a elite está sentindo menos os efeitos da crise, então ela pode se preocupar com debates políticos. Aí uma parte vai se deslocar mais para a esquerda, outra vai se deslocar mais para a direita e vão ficar tretando. É essa parte dessa elite que a gente vê naquela manifestação do Ele Não, cheio de riquinhos lá. E também uma parte da elite, por exemplo, que tá achando, não, tá tudo bem e tal, é só resolver a Previdência. E até por isso, por não terem visto, vamos dizer assim, os efeitos nocivos da crise atingirem o próprio bolso, que essas elites, elas ficam mais presas nesse universo internetico, né? A pessoa motorista do Uber, aquela pessoa que tá na rua, ela não tá sentindo o efeito da melhora. E é essa pessoa que o governo Bolsonaro tem que chegar e trazer uma mensagem. Que a esquerda trazendo uma mensagem clara para ela e a insatisfação dessa pessoa, ela uma hora vai começar a aparecer. O mais pobre, ou a pessoa da periferia, a pessoa dos grandes rincões que estão longe, vamos dizer, dos grandes acontecimentos políticos, eles querem ver resultado na veia, direto na prática. Não vai querer simplesmente ficar com conversinha. Por isso aquele discurso meramente ideológico, né? Estamos restaurando a civilização ocidental, restaurando a alta cultura. Isso aí é uma coisa muito etérea, isso não dá emprego pra ninguém e não põe comida na mesa de ninguém. Né? Então não é com tweet que vai resolver os mais pobres. Na elite, sim, vai ficar brigando polarizado, esquerda e direita. Um ponto que gerou polêmica foi também a questão da inteligência. Perguntaram como você avalia a inteligência dos presidentes, né? Aí olha que engraçado, né? A Dilma foi avaliada. Isso aqui foi só feito com Lula, Dilma e Bolsonaro. A Dilma foi avaliada como a mais inteligente dos três, ali nesse começo de mandato, com 85%. O Lula logo em seguida com 69% e o Bolsonaro com 58%. Então, esses aí são os números de muito inteligente. Para burro, ou muito burro, sei lá, né? Basicamente, o Bolsonaro é dado como o mais burro dos três com 39%, o Lula com 24% e a Dilma apenas com 9%. Ou seja, quem olha aqui pensa que a Dilma é o Albert Einstein, né? Quem olha pensa, meu Deus, aqueles raciocínios dela sobre a mandioca, aqueles discursos dela sobre o dentifrício eram obras de arte, obras-primas da humanidade. Mas isso se explica muito assim. O cara vai avaliar, eu não gosto do Bolsonaro, o Bolsonaro é burro, né? Não gosto do Lula, o Lula é burro, né? E a Dilma, naquele começo de mandato dela, ela era vista como uma gerentona, uma pessoa com grande capacidade de gestão, que estava pegando o governo do Lula. O Lula falou, ela é minha gerentona e ela vai resolver. Então as pessoas achavam ela, inclusive, muito capaz, né? Achavam que ela era capaz de manter aquele crescimento econômico fictício lá com a nova matriz econômica do Guido Mantega. Então ia estar tudo certo, ela era uma gerentona, era uma mulher inteligente, né? Disse que estudou economia e não sabiam que ela era o desastre que ela realmente era. O que eu acho, minha opinião aqui, tá, dos três, disparado, o mais inteligente é o Lula. O Lula é um homem inteligentíssimo, tá? E não confundam inteligência com má formação ou ausência de formação. Ele realmente não teve formação nenhuma, mas isso não impede ele de ser um homem astuto, um homem com uma capacidade de articulação monumental, um gênio do mal, um homem que foi capaz de criar um partido gigantesco, o maior partido do Brasil, que é o PT, o Partido dos Trabalhadores, um homem capaz de liderar uma esquerda na América Latina, com uma capacidade de comunicação fabulosa, inata, foi líder sindical também, né? Também um homem capaz de utilizar essa inteligência para arquitetar um esquema de corrupção tão grande, tão poderoso como foi o Petrolão, capaz de destruir um país, ou seja, o Lula é capaz de ter essa inteligência tão maligna que ele destrói um país e ainda mantém a população mais pobre achando que ele é um herói, um salvador. Então é um gênio, é uma figura brilhante mesmo, mas é um gênio do mal. Eu acho tanto a Dilma quanto o Bolsonaro limitados. Basta comparar o discurso do Bolsonaro, da Dilma e o do Lula e você vê como o Lula destoa dos outros dois. E a Dilma disparada, a mais inepta, a mais burra, a mais despreparada em todos os sentidos. A Dilma tem sérios problemas, seríssimos problemas. Mas, enfim, essa forma de avaliar a inteligência do cara, no fim vira clubismo, né? Se você pegasse o Albert Einstein e botasse ele para fazer uma gestão de direita no Brasil, metade das pessoas iam avaliar ele como burro simplesmente por clubismo, por faccionalismo. Bom, pessoal, que conclusão nós podemos chegar de todos esses fatos que nós listamos, essas curiosidades também que foram colocadas aqui, né? De fato, há uma queda de popularidade? E eu acho que é uma queda de popularidade consistente, mas ela vai reduzir até o ponto que chegue naquela militância mais tradicional, ou aqueles, por exemplo, 20% mais fiéis que o Bolsonaro tinha ali antes de tomar a facada, né? As pessoas, de certa maneira, ainda vão manter uma fidelidade a ele, à imagem que ele representa, mas o conjunto da obra e o restante da população não estão, vamos dizer assim, muito pacientes com o que está acontecendo.
E de alguma maneira ele tem que imprimir uma marca, ele tem que começar a trazer notícias boas e ele tem que resolver a grande celeuma política, a grande decisão política dele, que é ou ele continua com essa linha hiperideológica de negação da articulação e do debate político positiva, né? E aí ele vai ficar nesse impasse, ou ele escolhe um caminho, escolhe o risco de negociar, de ir para cima e começar, vamos dizer assim, desobstruir o caminho para que as reformas andem e que para isso comece a ter boas transformações, melhoras na economia e o humor das pessoas comece a melhorar e aí a popularidade dele também aumentar. Então eu vou chegar aqui nessas conclusões, o porquê que eu acho que não está indo bem, enfim, as principais razões disso e o porquê que eu acho que isso tem que mudar. Primeiro é o seguinte, política é algo complexo para ser resumido em tweets, tá? O governo não pode acontecer via Twitter. Basicamente não é dando lacradas, anunciando coisas, batendo em adversários políticos, batendo na imprensa e batendo, vamos dizer assim, em pessoas que poderiam até ser parceiros políticos dentro do Congresso Nacional que você vai resolver. Outra coisa, não é com chavões simples, tipo, basta não ter corruptos, basta acabar a corrupção que ninguém segura esse país. O Brasil é um país extremamente complexo. O Brasil é diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma constituição simples, um sistema político simples, um sistema econômico simples, já é desregulado, ele já começou liberal lá do começo, né? Aqui é complexo, é um xadrez mesmo de verdade. Um político americano não conseguiria se adaptar aqui no Brasil, porque o jogo é muito mais complexo, demanda uma inteligência, demanda um trabalho muito maior. Então não dá pra gente ficar só com chavões de campanha usando isso para governar. Eu acho que ele tem que abandonar os chavões de campanha e entender a complexidade do cargo que, vamos dizer, tá exigindo dele, né? Ele tem que entender essa complexidade e levar isso à frente. Segunda coisa, e até por isso que eu tô com o bonezinho aqui, o Bolsonaro não é o Donald Trump. Então não adianta aquela turma mais ideológica dele ficar achando que vai imitar, fazer uma regra de 3 com o governo do Trump pra cá, que não vai rolar, tá? Não vai rolar por quê? Vamos lá. O Trump, quando entrou, ele já ganhou as prévias do maior partido dos Estados Unidos, que é o Partido Republicano. Ele já começou com o maior partido de todos, com metade no mínimo dos estados americanos e com maioria tanto na Câmara quanto no Senado americano. Então ele já começou com maioria e detalhe, a maior parte das coisas, eu acho que até tudo, eu não conheço exatamente a legislação, mas praticamente tudo, se não tudo, é maioria simples nos dois. Então é muito mais fácil aprovar as coisas lá, tá? Então o Trump já começou com essa facilidade. Segunda coisa, os Estados Unidos é um país que está passando por um bom momento econômico. Ele já pegou um momento econômico positivo ali do final do governo do Obama e está levando isso à frente, né? Então não está numa crise que o Brasil está, nem tem reformas complexas para resolver. A treta dele é fazer um muro. Outra coisa, ele tem um sistema político sólido, simples e estável. E estável há muito tempo, é a mesma Constituição que ele tem desde a fundação dos Estados Unidos, enquanto que o Brasil é uma Constituição atrás da outra, a gente fazendo PEC para emendar a Constituição o tempo todo. A coisa aqui é frenética, não para. É muito instável, é muito partido. Então a dinâmica do jogo é mais complexo, não dá pra gente comparar. E por último, o Trump é essencialmente um negociador. Ele tem um livro, chama The Art of the Deal, né? A arte da negociação e tal, onde ele mostra todas as técnicas dele para fazer negócios, para vencer negociações. E o Bolsonaro nunca foi um negociador e não está se eximindo, né, do papel de negociar com as lideranças partidárias, lideranças políticas, basicamente vindo com um discurso que tipo articular, ou seja, negociar, construir, né, dialogar é errado, é corrupção, e não dá. Ele tem que sentar na mesa e começar a dialogar e negociar para fazer as coisas passarem, porque a política basicamente depende da negociação. Então se ele quer imitar o Trump, imite nesse aspecto, antes de tudo. Depois vai para os tweets. Tenta imitar pelo menos nesse aspecto, porque assim as coisas podem avançar um pouco. Outro ponto, e aqui eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, é uma imprensa absolutamente hostil. Uma imprensa que tem uma má vontade enorme com o presidente da República. E eu acho que assim, se fosse dar uma assim, ó, a imprensa tá ok nesse departamento, assim, sendo simpática a ele, é na questão da reforma da Previdência. A imprensa hoje tem como mantra também a ideia da reforma da Previdência. Mas tirando isso, existe essa hostilidade que é natural, existe essa predisposição ao enfrentamento com ele, e aí isso ajuda a, vamos dizer assim, moldar um clima ruim para esse começo de mandato. Outro ponto, imaturidade no Congresso, né? Você não vai conseguir construir maioria com o Major Vitor Hugo, que é um cara legal, um cara bacana, um ótimo parlamentar, era um ótimo técnico parlamentar antes de ganhar o mandato dele lá pro Goiás, mas ainda não tá, vamos dizer assim, não é um cara para ser ali o líder do governo na Câmara dos Deputados. Né? Basta ver a articulação ruim que houve para que houvesse maioria ou presença de deputados a favor da reforma da Previdência ali na CCJ durante aquele embate que a gente teve semana passada com o Guedes. Mesma coisa a Joyce Hasselmann, né, que é líder do governo no Congresso e ataca partidos que votam a favor da Previdência gratuitamente, ou parlamentares como Kim. Né? Isso aí não funciona, é uma imaturidade muito grande.
né? Não dá para ter parlamentares basicamente focados em arrumar briga quando eles são representantes do governo no parlamento, onde eles têm que conversar, negociar e aproximar. Outro ponto que aí é do ponto de vista do marketing, tá? Tá faltando notícia boa. Eu lembro que o Dória, quando ganhou para prefeito, sério, ele inaugurava banheiro. Tinha inauguração de banheiro, ele inaugurou banheiro no Parque Ibirapuera, ele inaugurou banheiro umas praças. Ah, tem um banheiro, eu ia lá e inaugurava. Esse aqui é um banheiro com iniciativa privada. É o seguinte, é meio Zé Ruela, é meio, né, só até meio picaretagem. Cara, mas ele tava lá construindo agenda positiva e construindo o nome dele através de uma agenda positiva. E o Bolsonaro tem que ter uma construção de imagem baseada em notícias positivas. Né? O Trump fazia também, então logo ele ganhou, ele começou a anunciar que a Ford vai construir mais uma fábrica, tal empresa está voltando para os Estados Unidos, tiramos uma empresa que estava indo para a China ou para o México, ela voltou para os Estados Unidos. Ele trazia notícias boas e criou essa avalanche de notícias boas para contrapor o ataque que estavam fazendo na imprensa. Não está rolando isso da parte do governo, está rolando, mas assim, até do ponto de vista de comunicação está tudo muito ruim. Espero agora que essa troca que ele fez agora na Secom, isso possa, vamos dizer assim, mudar, né? A gente possa ver algum tipo de melhoria, né, nessas coisas. Porque há áreas no governo onde tem notícias boas. A parte do Tarcísio, de infraestrutura, até por ser uma parte que é de continuidade do governo anterior e não teve, vamos dizer assim, ideólogos enchendo o saco, essa área está indo muito bem, obrigado. E o governo podia focar nos anúncios e novidades, porque ali está acontecendo, ali a coisa está rolando. Ali é talvez a área que está indo melhor nesse governo. Então ele tinha que construir uma agenda positiva, uma agenda de lançamentos, uma agenda sólida, calcada nos valores que elegeram ele, mesclando essas duas coisas, os valores dele com esses acontecimentos, construir a marca dele, trazer notícias boas. E por fim, o que eu creio ser o grande problema, o grande desafio dele, é a escolha política, se ele vai continuar sendo guiado por essa ala mais ideológica, que dá para entender a ala que envolve os filhos, a ala que envolve o Olavo de Carvalho, envolve a turma que participou da construção dele como mito, né, e da construção política dele, que terminou arredondando a eleição dele. Querendo ou não, justiça seja feita, esse foi o grupo que esteve com ele antes. É o grupo que participou da eleição dele e não é justo, né, politicamente, simplesmente abandonar esse grupo ao relento, logo que eles que construíram. Porque os militares estiveram durante, no período da campanha e depois. O Guedes chegou ali em 2018 para valer. O Moro chegou depois. Então, na prática, sim, esse grupo ideológico acreditou no Bolsonaro quando ninguém acreditava. Porém, do ponto de vista político, as fórmulas que eles estão escolhendo não são fórmulas que estão funcionando. Eles estão adotando uma lógica do conflito. Eles estão acreditando em coisas do tipo: o Bolsonaro é a representação do homem brasileiro, do povo brasileiro. Coisas que o Olavo fica falando, todo dia tem uma coisa nova. Hoje ele falou que ele só acredita no Bolsonaro, nos 3 filhos e no povão. E a pesquisa mostra que o povão não está aprovando o governo dele. Não sei quem é esse povão que eles ficam tanto falando, né? O povão, mesmo os mais pobres, especialmente no Nordeste, nas periferias, votaram na Haddad, né? Qual o povão que está falando? A classe média mais alta? Né? Não é exatamente o povão, né? Foi maioria nas eleições, mas essa classe média também votou muito mais no antipetismo do que na figura em si do Bolsonaro, né? Então parem com essas coisas meio mitológicas, porque o mundo real está batendo na porta. E aí essas escolhas ideológicas que ficam sendo feitas geram, vamos dizer, efeitos ruins também. Eu vou listar alguns. Vamos lá. A chancelaria, com essa coisa de arrumar conflitos com a China, em especial antes do Bolsonaro assumir o mandato, e depois também com essa coisa de mudar a embaixada para Jerusalém e criar uma espécie de um conflito com o mundo árabe, muito mais do que o conflito com a China e o conflito com o mundo árabe, os reflexos disso caíram com o agro, que tem a maior bancada de todas, que tem uma ministra, que é a Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, e a gente já viu o líder da bancada do agro na Câmara dos Deputados, o Alceu, já bravo, querendo atacar o governo, porque está atingindo o mercado, está atingindo o setor. O setor não pode ficar à mercê de sonhos ideológicos, de colocar o Brasil para brigar com a China, sendo que o Brasil, a China é o maior cliente do Brasil, o Brasil depende das exportações para a China, sendo que você não pode brigar com o mundo árabe, o Brasil é o maior exportador de carne halal do mundo, e vamos exportar carne pra caramba pra eles, pô, em vez de ficar vendo essas briguinhas ideológicas querendo colocar o Brasil numa briga que nem é dele, né? Isso é uma perda de tempo e isso tem que parar, que já vai perder até o agro. Outro ponto, o caos no MEC. Esse caos no Ministério da Educação, onde foi colocado um monte de Olavete, um monte de gente que não tinha condição de estar em ministério. Isso aí não é para acontecer. A queda do Vélez Rodrigues, que vai acontecer inevitavelmente, é o sinal de que, olha, não deu certo essa linha meramente ideológica e pouco técnica. A humilhação que o Vélez Rodrigues passou na mão da Tabata Amaral já deveria servir de alerta, tá? Não está dando certo nem como discurso e muito menos como prática. E por fim, essa lógica, essa busca incessante por conflito, é conflito com militar, é conflito com imprensa, é conflito com oposição, é conflito com situação, é conflito com direita, que é falsa direita, é conflito com todo mundo. Porque me parece que esse grupo ganhou a eleição buscando briga e caos o tempo todo. O caos sempre foi bom para eles. Não à toa que eles ficavam lá
tem que ter revolução caminhoneira. Bolsonaro estava liderando as pesquisas e tinha gente desse grupo ideológico falando em revolução caminhoneira para dar golpe de Estado com caminhoneiro em 2018, em pleno ano eleitoral, né? Então assim, essa predisposição para o caos vem muito porque é um grupo que não tem nada a agregar além de criar caos, porque eles acham que é possível ganhar popularidade através do conflito e do caos, com teorias malucas tipo a daquele Felipe G. Martins. Isso aí não dá. Você tem que ter um mínimo de estabilidade para governar, a não ser que você queira dar golpe de Estado, né? Talvez porque parece que só fica falando de 64, falando que é Bolsonaro e o povo, sem mais ninguém, sem instituições. Então que tal governar só o Bolsonaro com o povo, né? Igual era Chaves com o povo, Getúlio com o povo. Isso não dá, né? Vamos respeitar as instituições e vamos tentar construir estabilidade. Então o que me parece é o seguinte: esse grupo aposta no conflito porque conflito é o método que os elegeu e o conflito é o método que os permite continuar ali no afã lidando, vamos dizer, com a guerra de narrativa e vencendo perante um determinado grupo a guerra de narrativa. Mas isso passou. Em vez de buscar conflito, temos que buscar agora acordos e soluções e usar a inteligência para, mantendo os valores e aquilo que tornou o Bolsonaro um personagem único para as pessoas, ele possa negociar, obter consensos na sociedade, obter consensos no Congresso, maioria, e aí começar a ter resultados bons para que nas próximas pesquisas ele pare de cair e comece a crescer. Vontade das pessoas, vontade dos agentes políticos, vontade dos agentes econômicos, formadores de opinião, da própria direita, até gente da imprensa existe. O que tem que existir agora é boa vontade em escolher um caminho que não seja do conflito e sim o caminho da construção. É isso aí, galera. O vídeo é longo, mas agradeço para você que assistiu até o final. E se você até assistiu até o final, comenta aqui. Muito obrigado. Valeu.